Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde cheinho de informações para você. Estamos no Dezembro Vermelho, mês de conscientização e combate à AIDS. Em Santa Catarina são registrados mais de 2.000 novos casos da doença por ano. No programa vamos saber como é que se dá a transmissão do HIV, quais são os tratamentos disponíveis, como deve ser a prevenção. Tudo isso e muito mais a partir de agora. A nossa entrevistada é a doutora Regina Valim, médica infectologista e gerente do Programa Estadual de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Doutora Regina, muito prazer em receber a senhora aqui no programa Nossa Saúde. Olá, um grande prazer estar presente com vocês. Qual é a situação da AIDS hoje em Santa Catarina, falando aí em termos de número de pessoas infectadas pela doença? Nós temos um condensado de registro de casos desde o nosso primeiro caso, né? Então, nós temos em torno de 45 mil pessoas convivendo com o HIV e AIDS, né? Notificações de HIV em torno de 18, 19 mil e notificações de AIDS em torno de 26 mil pessoas. Em Santa Catarina, quais são as cidades onde a situação ela é mais preocupante, onde há maior número de casos de HIV e AIDS? Nós temos o registro de maior número de casos realmente abrangendo aqui Grande Florianópolis, né, englobando Florianópolis, Itajaí, o Alto Vale. Então, a gente tem essa região, essas regiões como sendo onde a gente tem o maior registro de número de casos. Doutora, há décadas atrás, né, quando a pessoa recebia um diagnóstico de infecção por HIV, isso era praticamente uma sentença de morte. Essa situação, graças a Deus, mudou bastante. Hoje uma pessoa ela convive com o vírus até, de repente, uma vida inteira sem nem desenvolver a doença. Quais foram os avanços que permitiram a gente chegar nessa situação hoje? A gente teve um impacto muito grande com o tratamento. A partir de 1996 entrou o tratamento de alta potência. O que é isso? É uma medicação, é um conjunto de medicamentos que consegue tratar, consegue inibir a multiplicação do vírus de forma eficiente. E com isso teve um impacto muito grande na questão de viver, né? Então, a infecção pelo HIV deixou de ser uma doença que a pessoa fazia o diagnóstico e sabia que ela não ia viver muito tempo. Então, o que a gente viu com essa questão de tratamento e cada vez entrando esquemas mais fácil de adesão e tudo para o paciente, o que a gente vê hoje é um controle eficiente da infecção pelo HIV. Então, a pessoa, ela tem uma expectativa de vida muito próxima da população não portadora. Hoje, a infecção pelo HIV é uma infecção crônica e eficientemente controlada com tratamento. O tratamento também, ele veio mostrar o impacto na prevenção, porque a gente sabe que as pessoas que têm carga viral indetectável, elas são não transmissoras do vírus. Então, isso também impactou na prevenção, porque eu não vou transmitir para outra pessoa por via sexual se eu sou aderente ao tratamento e tenho uma carga viral indetectável. Isso mudou realmente tanto a parte de expectativa de vida como os aspectos preventivos dessa infecção. E a qualidade de vida também, né? Qualidade de vida também é importante, porque aí entra um outro componente importante aqui para a gente falar. O paciente que faz diagnóstico precoce do HIV, ou seja, ele faz diagnóstico ainda sendo somente infectado, não tendo doença, não tendo manifestação de AIDS. Esse paciente, ele vai ter uma qualidade de vida muito boa, porque ele só precisa tomar o antirretroviral, que são, na verdade, tratamentos com esquemas simplificados, né? Hoje, o esquema de tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde é composto de apenas 2 comprimidos numa única tomada. Isso é muito simples quando a gente pensa num tratamento, ainda mais um tratamento para uma doença que a gente está falando.
Diferentemente dos coquetéis de antigamente, né? Eram muitos remédios que realmente dificultavam a pessoa a seguir um tratamento. Exatamente. Antigamente, as pessoas chegavam a tomar 18 comprimidos por dia. Imagina uma pessoa precisando tomar 18 comprimidos, ela não sai de casa, ela não faz outra coisa, né? Hoje não, hoje as pessoas portadoras de HIV fazendo tratamento, um tratamento simplificado como esse, não há nenhum impacto no dia a dia dele. Ele toma seu remédio como se fosse até uma vitamina e consegue, e sai para trabalhar, sai para se divertir, sai para fazer atividade física, tem o seu convívio social, ou seja, não impacta justamente nisso que a gente está falando, em qualidade de vida da pessoa portadora. Foram avanços com certeza bastante significativos, bastante importantes. Vamos lembrar então o que é a AIDS, como é que ela se manifesta? A AIDS é doença, né? Então é aquela pessoa que ela não faz o diagnóstico precoce do HIV e ao longo dos anos esse vírus vai consumindo o sistema imunológico da pessoa até que ela faz uma doença oportunista por causa do seu sistema imunológico enfraquecido, né? Então ela manifesta uma doença. Essa época de fazer diagnóstico é ruim para a gente, é ruim para o paciente, porque a gente tem que tratar a doença oportunista, iniciar a medicação antirretroviral, fazer profilaxia medicamentosa para outras possíveis doenças que esse paciente pode vir a ter. Então, o diagnóstico precoce é fundamental, né, para as pessoas fazerem. Por isso que a gente diz, hoje a gente tem teste rápido, acesso fácil nas unidades de saúde, né? As pessoas espontaneamente podem procurar essas unidades e dizer que querem fazer os testes, né? Então, há uma facilidade muito grande de se testar para o HIV, né? E as pessoas, elas têm que realmente procurar fazer isso. A gente não pode mais viver aquela coisa, eu não quero saber o que eu tenho. Isso não, a gente tem que saber o que tem, porque quanto mais cedo eu faço o diagnóstico precoce, mais cedo eu começo a tratar, eu não vou desenvolver a doença, porque hoje a gente sabe disso, uma pessoa que faz diagnóstico precoce, ainda sem nenhuma manifestação de AIDS, ela não vai adoecer. Ela vai tomar o seu remédio e vai ter a expectativa de vida igual a da população não portadora. Certamente é fundamental que as pessoas, no momento que se expõem a algum risco, né, logo já faz o seu exame. As pessoas que têm de repente receio de serem vistas fazendo isso, procurando uma unidade de saúde, elas podem inclusive comprar um exame desse e fazer em casa, correto? Sim, correto, pode ir na farmácia, comprar o exame, fazer o seu teste, né? Ou seja, tem muitas facilidades, né? As pessoas que se expuseram a algum risco, existe a profilaxia, que a gente chama profilaxia pré-exposição, ou seja, O que seria isso? elas podem procurar uma unidade de saúde e elas vão ser testadas, vão ser medicadas de forma eficiente, para não se infectar. A única coisa que a gente tem que chamar a atenção é que uma pessoa que sofre algum risco, né, para a transmissão do HIV, ela tem um tempo para procurar a unidade de saúde para fazer toda a profilaxia pós-exposição. Né? Eu vou fazer uma correção aqui, que eu falei erroneamente pré-exposição. Já vou explicar o que é uma profilaxia pré-exposição. Tá. Essa que eu vou falar é uma profilaxia pós-exposição, ou seja, após a pessoa ter uma exposição, né, sofrer um risco de se contaminar pelo HIV. Então, ela procura o sistema de saúde, ela é testada, ela é medicada. Isso tudo para evitar que ela se infeccione. E isso ela tem que procurar num tempo hábil. O tempo ideal é que seja o mais cedo possível, né, sendo até 72 horas após ela sofrer essa exposição. A profilaxia pré-exposição, ela é designada para aquelas pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade para se contaminar pelo HIV. Né? São aquelas pessoas que
tem uma chance de sofrer exposições mais frequentes, né, sem usar preservativos, são aquelas pessoas que têm um parceiro ou uma parceira que é portador do HIV e essa pessoa não, né? Então, são situações que essa pessoa, ela tem uma chance de ter uma vulnerabilidade maior para se contaminar. Então, tem também um atendimento para esse perfil de pessoas que não estão infectadas, mas que têm uma vulnerabilidade maior, elas também são testadas, são acompanhadas e recebem medicamento profilático para justamente se ter uma proteção maior a se contaminar ao vírus. E a pessoa, de repente, não seguiu todas essas orientações, acabou se expondo, né? E não procurou uma unidade de saúde, não tomou medicamento e ela vai desenvolver a doença. Quais são os sintomas a que as pessoas podem ficar atentas, né? E de repente, procurar aí, sim, um atendimento médico? A infecção do HIV, a infecção aguda do HIV, ela tem uma sintomatologia muito parecida com outras doenças virais, né? Então a pessoa ela pode fazer febre, ela pode fazer dor de garganta, ela pode ter dor no corpo, ela pode fazer as famosas ínguas que aparecem no pescoço, elas podem apresentar umas pintinhas no corpo parecendo rubéola, né? Elas podem fazer uma meningite viral, ou seja, elas podem fazer vários sintomas que não são característicos da infecção do HIV. Mas o importante é que procurem atendimento tendo essas sintomatologias, que relatem a exposição que elas teve, uma exposição de maior vulnerabilidade, e aí sim essas pessoas vão ser totalmente orientadas à questão dos testes, de quantas vezes tem que fazer os testes, porque a gente precisa e deve fazer o diagnóstico mais precoce possível. Quem são os maiores infectados no estado, né? Qual é o perfil dessas pessoas e para onde que a doença avança? Historicamente, a doença, né, o HIV/AIDS, ela iniciou num grupo populacional muito específico, né? E ao longo dos anos, o que a gente viu, e era uma doença extremamente urbana. Ao longo dos anos da infecção, a gente tem que entender, gente, que o HIV, ele teve uma transmissão pandêmica, como a gente está vendo com o coronavírus. Né? Ele foi se disseminando pelo mundo e hoje a gente tem uma situação de endemicidade mundial pelo HIV. Né? Então, o que aconteceu? Inicialmente, ela iniciou pelos grandes centros urbanos e depois ela foi se interiorizando. Ela se iniciou também num grupo específico, que foram o grupo dos homossexuais masculinos, e depois ela se heterossexualizou. Então, hoje, ela é uma doença que ela é de transmissão heterossexual, né? Eu tenho esse tipo de comportamento como sendo o mais frequente quando eu olho o boletim epidemiológico e eu tenho ainda uma proporção um pouco maior de homens infectados, né? Mas a representação feminina também é importante nisso aí. Mas a gente tem esse perfil hoje em dia de notificação, transmissão heterossexual e o sexo masculino ainda um pouco mais presente. Idade? Idade, justamente uma idade jovem, né? Em torno de 20, 39 e 40 até 50 anos. E para onde ela mais tem avançado? É justamente entre os jovens ou também tem histórico de repente, homens mais velhos? Como é que está É, isso? a gente está tendo uma distribuição um pouco mais homogênea nesse perfil, né? Então, já teve uma preocupação maior quando ela avançou nos idosos, já teve uma preocupação maior quando ela se estendeu ao sexo feminino, né? E com isso a possibilidade de crianças nascerem infectadas, né? Mas o que preocupa a gente realmente é a população mais jovem se infectando, né? Essa população muito próxima dos 20 ou dos 20 aos 39 anos, essa é uma população que realmente preocupa bastante a gente. Um público que não está se cuidando, provavelmente, certo?
É uma população que se expõe um pouco mais, É. né? A gente pode dizer assim. Que não viveu aquele tempo que a gente viveu bastante, né? Que realmente viu pessoas morrendo de AIDS. Então, hoje, como a situação está mais tranquila, de uma certa forma, então os jovens acabam, Sim, não vai acontecer nada comigo, né? Acabam se descuidando. sim. Sim, outra coisa que acontece, assim, geralmente, a população jovem é uma população que usa preservativo de um modo geral. O problema que a gente observa é a questão de confiança. Né? Então, o que a gente vê? A pessoa usa preservativo nas primeiras relações sexuais e depois ela cria uma confiança com aquele parceiro que está mais presente, aquela parceira que está mais presente, e acaba relaxando no uso do preservativo. Uma outra questão também que a gente observa é que as pessoas usam preservativo muito para o sexo vaginal, né? Mas a gente tem que usar o preservativo para todas as formas de exposição sexual, né? Para as relações sexuais, relações anais e relações orais também tem que se usar o preservativo. Né? E o uso do preservativo, ele é um método de barreira não só para o HIV, ele é um método de barreira também para as outras ISTs, né? E aqui a gente chama a atenção, né, de uma outra IST que é importante, que é a sífilis, e que ela está crescendo nesses últimos anos, e também o preservativo ele funciona como método de barreira para a gravidez, e às vezes uma gravidez precoce, numa idade precoce, que também isso não é interessante. Certo. Doutora Regina, a gente vai fazer uma pequena pausa agora e a gente vai então para um rápido intervalo. Na sequência, nós voltamos com mais informações. Vamos falar então sobre a importância da prevenção e vamos falar do Dezembro Vermelho. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde e continuamos aqui o nosso bate-papo com a doutora Regina Valim. Doutora Regina, o tratamento das pessoas que têm HIV, AIDS, ele foi afetado de alguma forma com a pandemia do coronavírus? Na verdade, houve uma preocupação não só nessa questão de tratamento, como acessibilidade dessas pessoas, né? Então, pensando nisso, foi liberado o tratamento para 3 meses, sendo renovado mais 3 meses e mais 3 meses pelo Ministério da Saúde. Tudo isso para facilitar, para não ter quebra nessa adesão, nesse acesso ao tratamento, já que a gente sabe que, assim, a Covid-19 atropelou todo mundo, né? Inclusive, os postos de saúde, as unidades de saúde tiveram que abrir para atendimento para as pessoas infectadas pela Covid-19 e com essa possibilidade de afetar o tratamento não só do HIV, né, mas até de outras doenças crônicas, então houve certas facilidades justamente para que as pessoas não abandonassem o tratamento, né? Então, por isso que teve toda essa facilidade e também com isso não haver uma circulação muito grande dessas pessoas entrando nas unidades de saúde em busca do seu tratamento, né? Então, para justamente facilitar não só a acessibilidade, como facilitar a não quebra de adesão ao tratamento antirretroviral. E uma certa proteção dessa pessoa, né? A pessoa que ela está infectada por HIV, AIDS, se ela contrai a Covid, ela tem um quadro, ela tem de repente uma chance de ter um quadro mais grave da doença? As pessoas que são portadoras do HIV e que têm carga viral indetectável e a sua imunidade mantida, ela vai ter a chance, ela vai ter a mesma suscetibilidade da população que não tem nenhuma comorbidade. Já as pessoas com AIDS, né, que realmente têm a sua imunidade mais enfraquecida, aí sim ela se enquadra naquele grupo de pessoas que tem chance de fazer doença mais grave. E, portanto, aí um cuidado redobrado. Nós Sim, falamos no primeiro bloco sobre uma das formas de transmissão do HIV, que é, né, via sexo.
Quais as outras formas de transmissão do vírus? Nós temos ainda por via sanguínea, né? E aqui o importante a gente ressaltar é a questão do compartilhamento de seringas, né? Então existe também todo um trabalho feito para que as pessoas não compartilhem seringas, né? As pessoas que fazem uso de drogas injetáveis, e também tem a transmissão vertical, né? Qual foi a grande preocupação da gente quando a gente viu um crescimento de mulheres em idade fértil contaminadas pelo HIV? Que aí eu tenho uma doença que também seria transmitida da mãe para o bebê. Então foi feito todo um trabalho também no sentido de proteção materna para que não houvesse a transmissão para a criança. Então aqui também a gente enfatiza o seguinte, que toda pessoa, toda mãe, né, toda mulher grávida, ela deve ser testada para o HIV, né, ela deve, assim como também deve ser testada para sífilis e para as hepatites virais, pelo menos no início do terceiro trimestre e na hora do parto. Idealmente, ela até deveria fazer o teste no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre e na hora do parto. E essa mulher, sendo diagnosticada com o HIV, ela recebe o tratamento antirretroviral e a criança, ao nascer, ela também recebe tratamento antirretroviral para aumentar a chance de proteção para esse bebê e a recomendação de não amamentação, porque a gente sabe que também o HIV pode ser transmitido pelo leite. Então, por isso que a gente tenta cercar de todas as formas para que essa criança não se infecte pelo HIV. Doutor, estamos no Dezembro Vermelho, que é o mês de conscientização e combate à AIDS. Como é que vai ser feita a campanha este ano, já que a gente está aí em meio a uma pandemia? Teremos que fazer de forma diferente, porque não vai dar para fazer ações extramuros, né? Na verdade, ação direta com a população, né? Porque a gente não pode ter aglomeração, tudo isso fica muito complicado. Então, a gente vai utilizar justamente as mídias sociais. Então, vamos gravar vídeos de orientação, né? Vamos contar com as parcerias, como a gente está fazendo com vocês hoje nesse programa, para tentar divulgar o máximo possível todas essas ações preventivas, ações de tratamento, né? Orientar as pessoas os direitos que elas têm de fazer o seu diagnóstico, de fazer seu tratamento, de fazer seu acompanhamento, né? Chamar a atenção para medidas fundamentais, preventivas, levar até eles o conhecimento, como a gente também conversou sobre PrEP, PEP, acessibilidade. Então, vai ser dessa forma, né? Incentivando que os municípios, as regionais de saúde, trabalhem também dessa forma através das mídias sociais. Vai ser um canal diferente, mas a informação não vai deixar de chegar, isso que é importante, né? Doutora, a gente Sim, faz agora isso que é uma pausa. importante. A gente faz uma pausa agora para conhecer o trabalho de uma ONG que dá apoio, que dá suporte aos portadores de HIV e AIDS. Dá só uma olhada. Olá Marília, bem-vinda. Que desafios são esses que o GAPA enfrenta neste momento? Olá, obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o GAPA, né? Nesse momento, passamos desde o início da pandemia por várias situações, né? Iniciando pela questão do atendimento, que se tornou remoto, principalmente no início da pandemia, né? Foi totalmente remoto. No momento, nós abrimos a instituição, mas com todas as medidas de segurança, então, algumas pessoas são atendidas ainda de forma remota. Os principais desafios foram levar o tratamento até as pessoas, né? Porque no início da pandemia não teve ônibus, então nós tivemos que levar o remédio das pessoas até alguns bairros, principalmente no norte e no sul da ilha. Também teve muita procura pela questão da alimentação, produtos de higiene, né? Que por conta da pandemia muitas pessoas perderam o emprego. Então, a gente também teve esse momento, né, bem importante de estar levando auxílio para essas pessoas, também nas suas casas, né, enquanto não voltou os ônibus, né. Agora, no momento, então, as pessoas conseguem vir até o GAPA buscar
os alimentos, os produtos de higiene, e também consegue ir até as policlínicas buscarem seus remédios. A gente sabe que o GAPA realizava, né, eu não sei como está nesse momento, várias também ações nas ruas, né, para fazer os testes, sempre estava ali se dedicando ao próximo, se dedicando ao outro. Como que ficou essa questão agora nesse momento da pandemia? Os testes são realizados na sede, não estão sendo realizados? Essas ações externas que vocês faziam, como que está, Marília? Durante o período das entregas de cestas básicas, a gente também acolheu pessoas vivendo com HIV e pessoas também LGBTI e outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente levava as cestas básicas, nós levávamos um kit também, um gel lubrificante, preservativo e também o autoteste, que a pessoa pode fazer em casa mesmo e depois procurar uma unidade de saúde caso o resultado for reagente para HIV. Então, a gente teve esse período em que a gente distribuía o autoteste, mas agora, nesse momento, a gente já está fazendo os testes dentro da unidade do GAPA, né? E como que as pessoas podem entrar em contato com o GAPA, Marília? Tanto quem quer os serviços, como quem quer ajudar a instituição. Então, nós temos um número de WhatsApp, né, que as pessoas podem entrar em contato tanto para os atendimentos, né, quem vive com HIV ou população LGBTI em vulnerabilidade, mas também para os voluntários, né. No caso, a gente tem alguns voluntários que nos ajudam dentro da instituição com algumas questões de organização da instituição. Nós temos um bazar social, um brechó que fica em frente ao GAPA, né, e também outras fontes de renda que a gente está sempre buscando, né? A própria doação de pessoas físicas, né? Ou também de pessoas jurídicas. E hoje, mais ou menos, só para a gente encerrar, Marília, quantas pessoas, mais ou menos, o GAPA está dando a essa assessoria aqui na Grande Florianópolis? Nesse momento, estamos acolhendo, em média, né, mais de 50 pessoas que vivem com HIV, mas também esse público maior, né, que é o LGBTI também, e pessoas em vulnerabilidade para o HIV e outras infecções. Então, atendemos no momento, em média, de 100 pessoas mensalmente. Tá ótimo, então, Marília, obrigada. Certo? Que o GAPA aí tenha sucesso aí nas suas ações. Obrigada. Voltamos ao estúdio, Rafaela. Doutora, a gente viu aí na reportagem o trabalho do GAPA, né? Um trabalho incrível. ONGs como essa fazem um trabalho que é realmente fundamental e que faz toda a diferença, né? Sim, o trabalho das organizações sociais é fundamental porque elas chegam, elas têm acessibilidade a grupos que às vezes têm dificuldade de acesso a serviços de saúde e também dificuldade de acesso a essas ações preventivas. Então, realmente, o trabalho deles é extremamente essencial na prevenção e no combate ao HIV. Para nós encerrarmos o nosso bate-papo, infelizmente o tempo está terminando, eu queria que você deixasse um recado, um alerta, então, para as pessoas nesse momento, nesse Dezembro Vermelho. O que eu queria deixar de alerta é que as pessoas procurem fazer o máximo possível o diagnóstico precoce, né? As unidades de saúde estão acessíveis a fazer o teste, como a gente conversou, tem teste em farmácia. Então, assim, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor para a pessoa em termos de expectativa de vida, principalmente. Muito cuidado também na hora do sexo, né? Muita prevenção. Com certeza, prevenção é fundamental. A gente está falando de uma doença prevenível, com métodos preveníveis, não só medicamentoso, como também de atitudes. Doutora, muito obrigada pelo nosso bate-papo, por tantas informações importantes aí para o nosso público. Até uma próxima. Também. Gostei muito, gente. Um abraço, né? Então, doutora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui. E dessa forma a gente vai encerrando Nossa Saúde. A você, muito obrigada pela audiência e até uma próxima.